Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você nessa tarde. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da ADJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E esse que vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana. E eu me faço acompanhar aqui de dois grandes amigos, apresentadores desse programa também, que vão deixar aí a sua saudação e mandar aí um abraço para você, amém? Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Davi. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Hugo. Paz do Senhor. Sou o pastor Mauro, graças a Deus, muito lisonjeado mais uma vez por estar aqui no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Benção pura, maravilha. Maravilha ainda estar junto com vocês aí nos seus lares também, aprendendo juntinho, pastor Davi. Amém, glória a Deus. A gente sempre apresenta o pastor Mauro, mas nunca fala a igreja dele, né, pastor Mauro? Fala a igreja aí, por gentileza. O endereço, dias de culto. A igreja onde eu congrego é a Igreja Elim, né? Ministério Elim, mais precisamente lá na Igreja Elim, no Parque Planalto. Congrega e pastoreia, né? Congrego e pastoreio, pela misericórdia de Deus. Bondade do Pai. Rua Isabel Aguiar de Campos, número 245, no Parque Planalto, Grajaú, São Paulo. Amém. Beijo no coração de todos os irmãos lá do Parque Planalto, né? De todos os amigos da Igreja Elim. Nossa saudação também para o pastor Silvio Michelete e para a pastora Claudineia Michelete, que são os pastores desse ministério aqui no Brasil. Eu digo no Brasil porque é um ministério internacional. Verdade. A Igreja Elim, para quem não sabe, tem muita gente que não sabe, né, pastor Mauro? É verdade. Ela tem centenas de igrejas e só no Reino Unido são mais de 500 congregações. É um ministério muito abençoado, amém? E está conosco também o irmão Hugo. Amém. Graça e paz a todos os nossos ouvintes também, pastor. Sempre feliz de estar aqui ao lado do nosso querido pastor Davi Alencar Santana, que é um mestre para nós, né, pastor Mauro? E ao lado do meu amigo também, isso. E ao lado aí do meu amigo José Mauro, pastor José Mauro, né? E já que é para fazer a propaganda completa, né, pastor Davi? Eu sou membro da igreja MCD Church, ali no Jardim São Luís, né, na Rua Alto Corumbiara 658, onde temos cultos apenas aos domingos, a partir das 18 horas, pastor Davi. Pastorzão Luiz e a pastora Graça, benção pura, aleluias! Glória a Deus. É um amigão nosso também, beijo no coração do pessoal da MCD Church. E o pastor Luiz, que é o nosso amigo. A semana passada estivemos numa live juntos. A gente há um tempo não está fazendo os cafés de pastores, né? Então a gente dá um jeito de se conectar, conversar. E a gente estava numa live abençoada, eu, ele, o pastor Gabriel e o Henrique. Somos amigos já há alguns anos e nesta, acho que se eu não me engano foi quinta-feira, nós estávamos reunidos nessa live. Então que Deus abençoe os meus irmãos e amigos, pastor Gabriel, pastor Luiz e o nosso irmão também Henrique Nostório. Se Deus quiser, em breve nós voltaremos com os cafés da Aliança. Amém? Queridos, o nosso programa está no ar aí e nós estamos fazendo uma live pelo Facebook. Nós sempre fazemos a transmissão do nosso programa aqui pela Rádio Fonte Vida, 87,5 FM, que é uma rádio abençoada aqui no município de Embu das Artes. E nós também fazemos a live através aí do Facebook, no meu perfil, no perfil da Igreja Assembleia de Deus Jardim Letícia e também no nosso perfil lá da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Eu sempre compartilho nos três. E depois esse programa também vai ao ar através da plataforma do YouTube, ok? O meu canal é PR Davi Alencar Santana _ADJL. Você pode acessar lá. Tem não apenas os meus programas, mas também os nossos cultos. Tem também uma série de aulas e ministrações da Palavra de Deus. E temos também o programa Shekinah, bem representado aqui pelos meus dois amigos. Então, falem do canal de vocês aí e falem do programa Shekinah também, que não pode deixar de ser falado. Amém. O meu é o pastor Mauro Shekinah. Né? Lá nós temos lá todos os programas Shekinah, 62 programas Shekinah Lives. E temos também lá o Crescendo no Conhecimento de Cristo, lá, nova fase, né, também. Então, exatamente. Ali, todos os programas ali do Crescendo no Conhecimento de Cristo, estamos ali, juntinhos ali, também com o nosso querido pastor Davi.
Amém. Hugo, Amém. Fala um pouquinho do programa Shekinah aí também. Benção. O programa Shekinah, pastor Mauro, não sei se você falou aí, nós vamos ao ar todas as terças-feiras a partir das 16 horas, com 2 horas de programação, e nosso programa sempre aborda um tema do cotidiano, sempre aborda um tema bíblico, né, pastor? Ontem nós falamos sobre o... Emoção e emocionalismo. Benção puro. Próximo programa nós iremos falar sobre o poder das palavras. Então, nosso programa é um programa também abençoado todas as terças-feiras a partir das 16 horas. E o meu canal no YouTube, entra lá, compartilha também, busca o que vocês querem, faz o que vocês quiserem lá com o canal, pode ficar à vontade. É Irmão Hugo AMSI. Pode me achar em todas as redes sociais com esse nome, Irmão Hugo AMSI. No Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube, tá tudo escrito Hugo AMSI. Muito bom. Queridos, então assim, são vários caminhos para você nos encontrar. Nós também estamos aí no aplicativo aqui da rádio e também tem o nosso número do WhatsApp, que é o 962523322. Repete aí, Mauro, por gentileza. 962523322. Hugo, reforça aí. 962523322. Super fácil. E nós ainda estamos aí em transmissão simultânea pela Rádio Renovo. Então você pode acompanhar a nossa programação por todos esses canais que eu te falei, mas também pelo site lá da Rádio Renovo. Fala o site aí, pastor Mauro, por gentileza. O site é www.zeno.fm/Rádio Renovo. E o aplicativo, irmão Hugo? Aplicativo fácil demais. Entra lá no Play Store, no Google Play, baixe lá Zeno. É só clicar lá na barra de pesquisa Zeno. Vai aparecer um aplicativo lá com a letra Z, cor de laranja, bonitinho, levinho. Depois que estiver baixado no seu celular, coloca ali na barra de pesquisa Rádio Renovo, que nós vamos estar ao vivo e vai ser bênção também na vida de vocês. Muito bom. Então, queridos, está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. A Sara vai soltar aí a nossa vinheta de abertura e que Deus abençoe você, hein? Fique com a gente até as 17 horas e 55 minutos. O programa agora tem 2 horas de duração. E voltando à nossa vinheta, nós vamos orar por você em gratidão por mais uma tarde que Deus nos dá na sua presença. Glória a Deus, estamos de volta aqui com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e nesse momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse momento que Ele nos proporciona, estarmos aqui entrando no seu lar, talvez no seu táxi, no seu Uber, talvez você é caminhoneiro e está aí nos acompanhando, enfim, aonde você estiver recebendo a palavra de Deus através desse programa, nós te convidamos a orar. E aqui eu quero fazer nessa tarde 2 pedidos de oração.
Um que chegou a mim, onde eu estava conversando com a pastora Patrícia, é uma amiga nossa, e ela pediu oração pela filha dela que estava com uma crise muito forte de apendicite e passando por muitas dores, já estava fazendo exames para entrar em cirurgia. O nome dela é Deise Franciele, ok? Deise Franciele, filha da pastora Patrícia. E um outro pedido de oração chegou a mim também pelo pastor Flávio, lá da Assembleia de Deus de Abaquara. Ele tem um amigo que é o pastor Renato Rubim, que está vitimado pela Covid. Está internado com 75% dos pulmões afetados e comprometidos, mas nós cremos no milagre. Amém, glória a Deus. Nós já recebemos orações aqui, pedidos de oração de pessoas em estados muito críticos. E nós oramos e Deus, não foi nós, Deus fez o milagre, né, Hugo? Verdade, Deus sempre faz um milagre, pastor Davi. E eu também quero pedir aqui uma oração também que está no grupo da MCD Church, a nossa amiga, né, irmã Sandra do ministério, está pedindo aqui oração para a avó da minha cunhada, Dona Margarida, que foi diagnosticada também com Covid-19. Então a gente vamos estar orando por todos os que estão passando por essa situação, que a gente sabe que é muito grave, não é isso, pastor Davi? Nessa oração, irmãos, eu gostaria de fazer um pedido especial. Vamos orar pela nossa nação. Nós passamos por um período aí de fechamento. Não chegou a ser um lockdown, porque o lockdown é quando fecha tudo. Verdade. Nunca fechou tudo no Brasil. Mas assim, nós estamos vendo aí os números subir de novo e isso é preocupante para nós. Então nós como igreja devemos orar. Só nós sabemos como igreja o quanto que nós somos afetados, né, pastor Mauro? É verdade, pastor. Nossas igrejas ficaram fechadas aí durante meses. Algumas igrejas não suportaram porque pagavam aluguéis caros, tiveram até que fechar. Então vamos levantar um clamor. Vamos orar de verdade pelo nosso país e pelo mundo, para que Deus prepare, ilumine a mente dos homens para que essas vacinas que estão aí já na terceira fase de estudos, elas cheguem até nós em breve e dê tudo certo em nome de Jesus, amém? Vou pedir para o pastor Mauro começar a orar e nós vamos levantar nesse momento um clamor por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, e também agradecendo a Deus por mais uma tarde na sua casa. Amém. Pai amado, Pai querido, ó Deus, aqui nós estamos, Senhor, reunidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, na presença do Senhor, em concordância, Senhor, orando, buscando a Tua presença, porque cremos primeiramente que o Senhor está aqui. Pai, visita todas essas vidas, meu Deus, que nós colocamos nas Suas mãos, que estão enfermas. Nós cremos que o Senhor é o Deus da cura divina, que o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai, aonde a nossa mão não alcança, onde nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Vai de encontro nesse momento, Senhor, trazendo a cura, meu Pai amado, o consolo, o conforto para essas famílias. E nós oramos aqui também, Senhor amado, em favor da nossa nação, aonde, meu Pai, Teu servo, meu Pai amado, neste momento, meu Pai amado, meu Pai de poder, disse, Senhor, que estamos, se não tomarmos cuidado, Senhor, se a nação não tomar cuidado, próximos, meu Pai, mais uma vez a um isolamento social, meu Deus. Senhor amado, Pai de poder, coloca Tuas mãos sobre as autoridades desse país e do mundo também. Jesus, sobre os cientistas que estão aí à procura desta vacina, meu Deus. Meu Deus amado, se é a Sua vontade, meu Pai. Ó Deus, que, Senhor amado, essa vacina seja criada e seja para, meu Pai, trazer aí, Jesus amado, a cura para muitas pessoas, Senhor bendito, meu Pai da glória. Mas que o Senhor venha levantar também a Tua igreja como guerreira forte, em oração, contra todas essas situações que vierem contra nós, meu Deus, que nós possamos continuar em pé na presença do Senhor, Pai glorioso. Oh, Deus amado e Pai querido, eu concordo com tudo que o pastor Mauro já disse, meu Deus. E eu sei que Tu é o Deus da cura, Tu é o Deus do milagre, Senhor. Tu é o Deus do impossível, meu Pai. Te peço agora humildemente, Senhor, entra nos lares, entra nos hospitais, nos presídios, meu Deus. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão nas ruas dormindo, meu Deus. Aqueles que não têm o que comer, não têm o que levar para a sua casa, meu Deus. Oh, Senhor, eu concordo, meu Deus, que nós não somos nada para fazer por eles, mas o Senhor é tudo, meu Deus. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura, meu Deus. O Senhor é aquele que dá a vida, meu Pai. Oh, Deus, visita esses nomes que foi pedido aqui, oração para nós, meu Deus. Esse que se encontra nesse estado do Covid-19, que nós sabemos que já foi ceifado mais de 160 mil pessoas aqui no nosso Brasil, meu Deus. Oh, Senhor, não só aqui, mas no nosso mundo inteiro, meu Deus. Vai entrando, meu Deus, vai ajudando esse cientista nessa vacina, para que nós possamos viver mais alegres, mais felizes, Pai. Que nós possamos buscar mais e mais o Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, não faça que nós se afaste de Ti, meu Deus. Oh, meu Pai, que nós venha ter um novo avivamento para buscar
buscar mais a tua palavra, buscar mais a tua presença, meu Deus. Vai, Pai, vai de encontro a essas pessoas em nome de Jesus, meu Pai. Querido Deus e Pai, nós clamamos também, apresentando a vida do pastor Renato Rubim, Senhor, que está internado numa situação muito crítica, Senhor, querido, com seus pulmões comprometidos. E também oramos, meu Deus, pela Deise Franciele, filha da pastora Patrícia, ó Deus. Eu coloco esses dois pedidos de oração perante o Senhor, porque eu creio na ação do Teu Espírito para operar milagres, Senhor, porque Tu não mudaste, o Senhor é o mesmo. E nós oramos, Senhor, não só por essas pessoas que nós conhecemos, mas também por aqueles que a gente desconhece, Pai, mas que também está sofrendo desta enfermidade. Senhor, oramos, ó Pai, por esta pessoa que é parente de uma pessoa ali da igreja do Hugo, meu Deus, que o Senhor possa trazer saúde para ela. Senhor, pedimos a iluminação do Senhor para os cientistas e essas vacinas que estão sendo testadas, Pai, possam estar em breve disponível no mercado em todo o mundo, Senhor, para trazer restauração e vida, Senhor, querido, para nós novamente. Senhor, que tudo aquilo que está oprimindo a Tua igreja, ó Senhor, nós possamos vencer com o poder do Teu nome e da Tua palavra. Desperta a Tua igreja no meio dessa pandemia, Senhor, para orar, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para se encher do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos estar de pé e usarmos a Tua palavra como resposta para as pessoas, meu Deus, neste momento tão difícil da história da humanidade. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por mais uma oportunidade de estar com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo no ar. Eu Te louvo, eu Te exalto e eu Te glorifico, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É o que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos. E é isso aí, queridos. Nós precisamos mais do que nunca de um avivamento. E falávamos isso ontem no programa Shekinah. Avivamento começa com oração, começa com quebrantamento, com humilhação e com a palavra de Deus. Que Deus venha restaurar isso, não é, Hugo? Né? Verdade. Pastor Mauro. Começa sempre com a palavra de Deus, com a busca mais pela presença, com a busca pela presença do Espírito Santo. Então que Deus venha fortalecer aqueles que estão com a fé fraca, né, pastor Davi? Sim. Que estão ali desanimados, que por causa dessa Covid-19, mas nosso Deus é maior do que isso. Nosso Deus, ele não cabe nesse universo, então ele é maior do que essa doença. Nós temos que ter fé que essa vacina vai sair, o pastor Davi, né? Nós vemos aí muita briga política por causa dessa vacina, mas nós cremos em nome de Jesus que essa vacina vai estar aí para dar cura aí para as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Pastor Davi, que todos os grandes avivamentos sempre precederam de grandes crises, né? Verdade. E hoje nós estamos vivendo aí, não podemos fugir disso, uma grande crise. E é nessa hora que a igreja precisa se levantar, né? Os grandes homens de Deus precisam se levantar mesmo em fervor e oração, né, por essa nação. É verdade, pastor. Então, nós agradecemos você pela sua audiência e nós vamos começar aqui com os nossos comentários, falar sobre o tema de hoje. Mas antes disso, eu quero soltar aí uma vinhetinha nova. Na verdade, é uma vinheta antiga com cara nova. A Sara vai soltar ali para nós, falando sobre o nosso programa, mas também falando sobre a programação da nossa igreja. Como eu mostrei para vocês, cada um de nós fazemos parte de igrejas diferentes, mas o corpo é de Cristo. São denominações diferentes, mas o Deus é o mesmo. Então esse programa, ele é apoiado, ele é um oferecimento da Assembleia de Deus Jardim Letícia. E eu gostaria que a Sara soltasse essa vinheta. Em seguida nós já voltamos com o nosso tema de hoje e nós temos uma pergunta no ar. A pergunta é: a semana passada nós perguntamos o que devo fazer para ser salvo. E a pergunta de hoje é o que eu devo fazer depois que eu sou salvo. Então nós vamos trabalhar essa temática hoje aí. Tá bom, Sara? Por gentileza, nos ajude. O que vais fazer por tuas promessas e tudo que és? Até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eterna
Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação, segunda-feira às 20 horas. Aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto e Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos, para você e sua família. É isso aí, queridos, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e essa é a nossa vinheta agora com imagens, mostrando um pouquinho da nossa igreja aí e desse povo maravilhoso, irmãos. Há 6 anos, dia 14 de dezembro, daqui menos de um mês, nós completamos 6 anos de caminhada, e aí tem algumas famílias que desde os primeiros dias de culto sempre nos apoiaram, sempre nos ajudaram, porque na verdade ninguém faz nada sozinho, né, pastor Mauro? Com certeza, pastor, tem que estar unido, né, em união, comunhão, né, na presença do Senhor. É verdade, sem a ajuda das pessoas, o que seria de nós, né? Nada, não tem como, né? Se você não tiver em união, não tiver ali junto com os irmãos, ali todos no mesmo pensamento, né? Não vai pra frente. Eu vi ali, pastor Davi, as imagens ali, e assim, sempre quando a gente vê assim uma igreja assim, bastante jovens, né, pastor Mauro? Bastante jovens, bastante crianças, a gente fica muito feliz, porque a gente vê ali o futuro do nosso Brasil. Graças a É Deus. verdade. Esses dias eu tava fazendo uma contagem, Mauro, metade do povo da igreja ou é criança, ou é adolescente, ou é jovem. Mas aí que é Aí eu bom, falei, né? meu Deus, nós e os velhos estamos perdidos. Mas aí que é bom, né? Porque já tá projetando para o futuro. Próxima né? geração já está, né? Caminhando. Abençoado. Então, queridos, nós temos uma pergunta no ar hoje. O que eu devo fazer depois de receber a salvação eterna? E nós estamos pedindo para os irmãos explicar. Então, você, se quiser participar, mande um áudio pelo WhatsApp de até 1 minuto e meio, ou deixe seu comentário lá pela nossa página no Facebook, ok? Nós estaremos passando a sua opinião no ar. E daqui a pouco nós já vamos soltar algumas. Mas agora nós vamos para o quadro que é o tema de hoje. De hoje. E o nosso tema de hoje, queridos, é a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. E nós temos 2 textos bíblicos aqui para dar apoio a esse assunto que nós vamos começar a tratar agora, que é João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e versículo 14 ao 18. Como eu estou com 2 amigos aqui, eu vou começar com o pastor Mauro, ele lendo aí João capítulo 1 do versículo 1 ao 5, e eu vou pedir para o nosso amigo Hugo aqui ler os versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Só para você entender, esse assunto ele está dentro do nosso módulo que é Teologia Sistemática 1, que é o assunto Cristologia. Para você entender, teologia sistemática são 10 doutrinas bíblicas fundamentais. Nós começamos estudando, assim que nós retomamos o programa dia 7 de outubro, começamos a falar sobre doutrina das escrituras, que é bibliologia. Depois falamos sobre teologia propriamente dita, que é a doutrina de Deus. E a semana passada demos introdução a esse assunto que é Cristologia, a doutrina de Cristo. Então, se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, temos aí os nossos programas no ar que já foram passados, na nossa live, no nosso YouTube, mas também temos muitas aulas gravadas. Vai lá no perfil do pastor Davi, lá na nossa conta no YouTube, Davi Alencar Santana, você vai encontrar uma playlist com mais de 60 aulas e ministrações sobre vários assuntos voltados à teologia, e um deles que vai estar lá é esse, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que bênção, hein? Aquele que dividiu a história, Hugo. Que maravilha, não tem pra ninguém. Então vamos lá, vamos começar lendo João capítulo 1, do versículo 1 até o 5, e o pastor Mauro do versículo 14 ao 18. Eu vou até do 1 ao 5, é isso? É, e ele lê do versículo 14 ao 18. Sim, então vamos lá. Diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Muito bom, queridos. Que textos maravilhosos que falam aí sobre a encarnação do Verbo, né? A segunda pessoa da Trindade se tornando homem e habitando entre nós. Eu vou pedir para a Sara colocar o nosso primeiro slide ali. E nós vamos começar falando hoje sobre a humanidade de Jesus. Porque o que nós entendemos das Escrituras? Jesus, ele durante o seu ministério terreno, durante o seu período aqui na Terra, ele foi um homem perfeito. Mas antes disso, ele já era Deus pré-existente, eterno, onipotente, onisciente. E são esses dois assuntos que nós vamos falar hoje a partir deste momento, ok? Pode tirar nós aí, Sara. Vamos começar lendo ali, ó. Então, nós vamos entender o que as Escrituras dizem a respeito da humanidade de Jesus. Pode passar o próximo. Então, ó, nós temos algumas referências ali que nós já começamos a ler a semana passada. Nós lemos ali até a referência de Lucas. Eu só vou recapitular para a gente não perder o fio da meada. Então, primeiro, nós entendemos que Jesus nasceu de mulher. Ou seja, o nascimento dele foi igual ao nascimento de qualquer outra pessoa. É só uma palavra introdutória para você que não pegou o programa passado se inteirar do que nós estamos falando. Segundo, ele veio da descendência humana de Davi. O que significa isso? Havia uma promessa no Antigo Testamento que da tribo de Judá e da linhagem do rei Davi nasceria o Salvador, o Messias, o Cristo de Deus. E assim a profecia se cumpriu. Terceiro, ele estava sujeito às leis comuns e desenvolvimento humano e do crescimento gradativo. Nós vamos ler lá em Lucas capítulo 2, versículo 40, 46 e 52, se você ler lá na escritura que nós lemos a semana passada, que Jesus tinha um crescimento como toda criança normal. Ele crescia diante de Deus em graça, mas ele crescia também diante dos homens. Havia esses dois lados da pessoa de Jesus. Então, a partir de agora, do próximo slide, nós entramos no assunto de hoje, aí nós vamos para as nossas referências, ok? Então, entenda, Jesus, ele foi um homem perfeito, e é desse homem perfeito que nós queremos falar para você na tarde deste dia. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ele possuía corpo físico, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 12. Segundo, ele possuía uma alma racional. E terceiro, ele possuía espírito humano. Pode voltar para a gente aqui, Sara, por gentileza. Então, a primeira característica que nós temos em Jesus, irmãos, que nós queremos falar nesta tarde, é que ele tinha espírito, alma e corpo, como todo ser humano, pastor Mauro e Hugo. Então ele era um homem perfeito. A grande diferença de Jesus é que ele não foi gerado do contato de José com Maria. Então, quando ele nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Mas nós vamos ver nessas três referências que nós vamos ler agora, que essas três características que fazem com que nós sejamos um ser humano, Jesus tinha. Vamos lá para a primeira, que está em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Onde está? Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Muito bem. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que Jesus, ele foi um humano perfeito. E ele possuía um corpo físico, que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 12. Pode ler. Ora, derramando ele este unguento sobre o meu corpo, tê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Ou seja, aqui o próprio Jesus declara que ele tinha um corpo físico. Ou seja, quem olhava para Jesus não via nele como humano um Deus, via nele uma pessoa, um ser humano normal como qualquer um. E nesse episódio aqui, eu não sei se vocês lembram da passagem, chegou uma mulher com um unguento que era assim um perfume caríssimo naquela época e derramou sobre Jesus.
E quando ela derramou esse unguento sobre Jesus, começou a haver algumas murmurações, porque ela se lançou aos pés de Jesus e com os cabelos ela secava os pés de Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus, então, sabendo do coração dessas pessoas, ele falou: por que vocês estão murmurando? O que essa mulher está fazendo é como se ela estivesse me preparando para o dia do meu sepultamento. Uma das lições mais bonitas da Bíblia é da humildade dela, de ter se derramado aos pés de Cristo. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui? É que Jesus, ele era um homem perfeito. E como homem perfeito, ele tinha um corpo que um dia ia morrer e um dia seria sepultado. E por que nós estamos falando isso? Porque daqui a pouco nós vamos falar que ao longo da história surgiram distorções querendo negar a humanidade de Jesus. E faço mais uma afirmação. Dessa eu gostaria de ter a opinião de vocês. Jesus, como homem, ele deixou para nós exemplos. E esses exemplos nós precisamos seguir, não é verdade? Esses exemplos nós devemos seguir, sim. Pastor Davi, um exemplo que Jesus deixou para nós, na verdade, você falou sobre a mulher que derramou o vaso de alabastro em Jesus, né? Se você pegar a história dessa mulher, ela aparece 3 vezes ali na Bíblia. A primeira vez ela aparece aos pés de Jesus para aprender, na segunda ela aparece nos pés de Jesus para chorar, e na outra ela aparece nos pés de Jesus para agradecer, que é essa parte aqui. Então, é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós, né? Chorar, agradecer e aprender. E isso tudo, Mauro, aos pés de Jesus. Que seria a Maria de Betânia nessa daí, né? Exatamente. Então, pode falar, Mauro. Não, seria Maria de Betânia, né? Que ela ali verdadeiramente, né, ela reconheceu, né, que Jesus, além de ser de corpo físico, ele também era um Jesus divino, né? Ela acreditava nisso, né? Ela acreditava... Marta já não acreditava nisso, né? Marta já era um pouco duvidosa nisso, mas ela já vemos que ela já acreditava, né? Exato. E a posição de Maria nos pés de Jesus como o Hugo falou, é uma posição que nós devemos buscar, não é verdade, pastor Mauro? Aprender, né? Porque aí fala de humildade, aí fala de submissão, aí fala também de dependência, que é tudo que nós hoje, no meio dessa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos. Então, assim, voltando aqui para o nosso tema, Jesus, ele era homem, mas ele era um homem que nos deu exemplos. E um dos exemplos aqui foi acolher essa mulher. Enquanto muitos estavam criticando-a, ele a acolheu, ele soltou uma palavra de encorajamento para ela, né? Então que a gente possa olhar para esse exemplo de Jesus, né? Mas também olhar, por exemplo, de Maria, que estava disposta a viver essa comunhão com Jesus. Mas ele não só possuía corpo físico, ele também tinha uma alma racional. Lembrando que na nossa alma está a nossa inteligência, a nossa vontade e as nossas emoções. Então Jesus era um homem completo. Vamos ler lá em Mateus capítulo 26, versículo 38. Diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Muito bom. Obrigado, Hugo. Então esse texto bíblico aqui fala daqueles momentos que estão precedendo o momento que Jesus seria preso e depois seria julgado e morto, né, pastor Mauro? É verdade, ali onde ele chorou até lágrimas e suor de sangue, né? O seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Hebreus 5:7. Clamor de lágrimas, ali foi um clamor forte que Jesus teve naquela parte. Hebreus 5:7 fala sobre esse clamor. Agonia, né? Quer ler, gente? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Enquanto ele procura ali, hein, pastor Mauro, o que a gente percebe? Até Jesus, mesmo sendo Deus encarnado ali, estando como homem, ele viveu momentos de agonia. Com certeza. Viveu momentos de dor. Momento de dor, momento de agonia, momento de medo também. Sim. Por que não dizer isso também, né? Porque às vezes a pessoa acha só porque ele era Jesus, ele não tinha, não. Ele tinha também, tinha a agonia do momento que ia chegar para ele, que ele até disse, né, para Deus, né, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Muito bom. Isso aí já dá a mostrar que a natureza, né, humana de Jesus também, né, que ele também sofria como nós também, né, pastor? Exatamente. E como ele sofria e como ele era homem, ele precisava de amigos. E aqui, eu aprendo uma lição muito grande, porque a multidão muitas das vezes não ia com Jesus orar, mas Jesus levava os 12. Mas nesse momento aqui, ele entra para orar sozinho. Mas de repente ele sente uma solidão tão grande que ele chama seus 3 amigos, que é Pedro, Tiago que era o chamado círculo íntimo de Jesus, o né? Círculo Pedro, íntimo. Tiago e João, que aonde ele contava segredos para esses 3 que ele não contava para todos os outros. Né? Mas aqui, esses 3 também deixaram sozinho. É verdade. E aqui, né, pastor Davi, que eu falei, Hebreus 5:7 diz assim, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com
clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Aqui, meus amados, é uma batalha que Jesus estava tendo ali. Ali é onde o inimigo se apresenta para Jesus Cristo. Mas depois disso aqui, dele ter oferecido esse clamor e lágrima, a Bíblia diz que um anjo apareceu até ele, os alimentou, e depois ali, pastor Davi, ele vai para a cruz como o rei vai para a glória. Verdade. Então ali ele já sabe que depois daquilo ali não tem mais nada o que fazer. Ali é a cruz, vamos para a cruz. Ali as pessoas viam no rosto dele que ele estava indo para a cruz. E a verdadeira humanidade de Jesus foi mostrada naquele momento do Getsemane mesmo. Né? Foi exatamente. Porque ali o que a gente nota, irmãos? Quando Jesus começa a orar, e a Bíblia fala que ele entra numa agonia muito grande. A agonia era tão grande que as glândulas sudoríparas dele, né, que são as glândulas das axilas, elas se dilataram. Eu estava uma vez pesquisando sobre isso. Esse fenômeno existe. Quando a pessoa está numa grande agonia, numa grande dor, num grande sofrimento, ela pode ter a dilatação desses vasos que estão ali por debaixo da pele, e aquilo começa a sair sangue. Então é coisa que acontece quando a pessoa está debaixo de uma pressão enorme. E a Bíblia diz que nesse momento todos os pecados da humanidade seriam lançados sobre ele. E ele, em oração pelo Espírito, ele anteviu esse momento. Então a agonia tomou conta do coração dele. Ele chama 3 amigos para orar com ele, e quando ele procura eles depois de uma hora de oração, os 3 estão dormindo, rapaz. E nessa oração é interessante também, pastor Davi, que ele fala assim para Deus, né, na hora que ele está orando: Senhor, sabe aquela glória que eu tinha? Sim. Né, antigamente? Volta para mim de novo. Quer dizer, ali dá a mostrar o quê? Que ele estava sem aquela glória, né? Verdade. Ele estava verdadeiramente mesmo como um ser humano, né? E depois daquilo ali viria a glória, seria glorificada. É verdade. Porque o contexto desse texto que o pastor Mauro acabou de falar é João capítulo 17, quando ele faz a oração sacerdotal pela igreja, né? E ele orou por nós também. Nossa. E nesse momento ele pede para que, se eu não me engano, no versículo 5, ele pede para Deus devolver a glória que ele tinha junto com o Pai antes que a criação existisse. E assim, pastor Davi, é muito interessante essa oração de Jesus, né? Que a Bíblia diz que ele suou. Ele suou, pastor Mauro. A angústia estava muito grande. E a Bíblia diz que essa noite estava fria. Sim. Como a gente pode saber que essa noite estava fria, pastor? Porque no mesmo dia, Pedro foi pego lá com a criada, e ele foi se esquentar numa fogueira, estava tendo uma fogueira. É verdade. Então a Bíblia relata que estava muito frio naquela noite. E mesmo assim Jesus estava suando, tanto era a agonia que ele estava sentindo, angústia. E ó, irmãos, isso para nós é uma lição muito grande, porque Jesus, como homem, ele dependeu de Deus o tempo todo. Ele começou dependendo lá no ventre, quando ele foi gerado. Ele dependeu no seu crescimento como homem. Ele dependeu também quando ele realizou todos os milagres. E agora, para vencer, irmãos, para enfrentar o diabo, para enfrentar os seus algozes, para enfrentar a cruz em nosso favor, ele também dependia do Pai. Então, eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você. Na última segunda-feira, a nossa igreja entrou num propósito de oração, que a gente colocou o nome de relógio de oração. A nossa igreja sentiu a necessidade de orar nesse momento tão difícil. E o que nós fizemos? Chamamos o pessoal da igreja no domingo, conversamos com todos, e nós estabelecemos, junto com a igreja, junto com a liderança, que nós vamos, a partir dessa última segunda-feira até o dia 23, nós entramos no relógio de oração. Então todos os dias nós vamos orar, até os adolescentes, pastor Mauro. Todos. Até as crianças, irmão Hugo. Eu vi lá. Nós vamos tirar pelo menos 15 minutos de oração. E qual foi o conselho que nós demos para eles? Se você não conseguir orar 15 minutos direto, tira 3 períodozinhos de 5 minutos. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Mas junta a sua família e ora. Busque a Deus. Outra coisa, nós estabelecemos que na terça os homens estarão jejuando em prol da igreja e dos propósitos que nós apresentamos. Na quinta, as mulheres. E na sexta-feira, os nossos jovens e adolescentes. Por que, irmão? Semelhante a Jesus, que para vencer aquele momento de agonia precisou orar, a igreja do século 21, no meio dessa pandemia, ela precisa de um avivamento espiritual. E sem esse avivamento espiritual, nós não vamos conseguir vencer. Então a gente precisa orar. Ok? E por fim, dentro desse propósito, em dezembro
nós vamos fazer 6 cultos. Eu vou pedir até para a Sara colocar o post aí para nós, chamado Aviva ADJL. Por quê? Qual vai ser o objetivo? Serão 6 cultos de busca do Espírito Santo. Vai ser dia 4 e dia 6, vai ser uma sexta e um domingo. Depois, na outra semana também, a outra sexta e o outro domingo. E por fim, o dia 18 e o dia 20. E encerrando esse propósito estará o meu amigo, pastor Ademilson Rocha, pregando a palavra de Deus. Sara, pode tirar nós aqui para o povo ver lá as informações, por gentileza. Então eu quero te convidar a orar com a gente e a participar desse propósito. Ó. Vai ser nos domingos, dias 6, 12 e 20, e nas sextas-feiras, dias 4, 11 e 18. Se você não tem atividade na sua igreja, venha buscar revestimento de Deus junto conosco. Há uma necessidade de nós buscarmos a Deus como Jesus fez. Jesus só conseguiu ir para a cruz porque ele entendeu que ele dependia do Pai e da unção do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui falando da terceira característica. Ele possuía espírito humano. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Deu para entender, queridos? Agora nós já estamos falando do finalzinho da vida de Jesus. Quando após 6 horas de agonia ali no Calvário, por mim, por você, pela nossa salvação, ele deu um brado. Uma vez eu estava ouvindo um hino, e o hino dizia assim: mataram Jesus, mataram Jesus. E assim, é licença poética, a pessoa pode escrever isso, mas biblicamente, irmão, ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Né? Ele se entregou, não é, pastor Paulo? Uma vez também disseram assim, professor, houve uma polêmica, falaram, será que Jesus se suicidou? Não, Jesus não se suicidou, ele se entregou como um cordeiro mudo, né? Como uma ovelha. Por obediência, né, pastor? Ele estava obedecendo o que o Pai já tinha planejado. O que o Pai não, o que Jesus, Deus e o Espírito Santo já tinha determinado na eternidade. É verdade. Ele estava só obedecendo. Já houve ali como se diz, um concílio na eternidade já, né, sobre tudo que já iria acontecer. Ele estava simplesmente só fazendo o que já estava planejado e determinado. Estabelecido. A própria Bíblia chama Jesus de Cordeiro Morto desde a fundação do mundo. Então lá atrás já havia um projeto de Deus. Tem gente que acha que Deus foi surpreendido lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou. Não, Deus já tinha um projeto de antemão traçado, porque Deus, não é que ele determinou a queda de Adão, mas ele sabia que ao ser tentado Adão cairia na sua presciência. Então 26 e 38 de Mateus fala da terceira característica que comprova que Jesus era um homem, como cada um de nós. Ele tinha corpo físico, como nós lemos, ele tinha uma alma, como nós lemos, e ele tinha também um espírito que ele entregou ao Pai. Essa entrega, tem coisa mais linda nas Escrituras do que isso, rapaz? Não tem coisa mais linda, pastor Davi. Essa entrega é aquela entrega que nós chamamos do amor agape, que é aquele amor sacrificial. Né? Aquele amor que você fala assim, eu vou fazer isso. Imagina, pastor Mauro, o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, pastor Davi, que nós não conseguiríamos dar a vida nem para uma pessoa que é boa. Imagina por nós que a Bíblia diz que nós era pecador, inimigo de Deus. Verdade. E mesmo assim ele obedeceu a ordem do Pai. Graças e se entregou na cruz. Então não tem coisa mais maravilhosa do que isso nas Escrituras. Não tem. E isso é um divisor de águas, né, irmãos? Porque quando você conhece a Jesus, foi a nossa pergunta da semana passada, o que eu devo fazer para ser salvo? Depois que você é salvo, que você passa a ter esse relacionamento com Deus, tudo muda. Romanos capítulo 5, versículo 8 fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, que foi a fala do Hugo, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não passou a te amar no dia que você passou a caminhar para a igreja, ler Bíblia, orar, né, Mauro? É verdade. E outra coisa também maravilhosa que diz também é que ele não usurpou por ser igual a Deus. Por ser igual a Deus. Quer dizer, ele poderia ali até, né, muitos dizem que ele até poderia desistir de tudo aquilo porque ele veio lá do céu, né? Verdade. Ele já estava no céu, mas ele não quis fazer isso, ele quis se entregar por nós. Tem até alguns hinos que falam assim, né, irmãos, que fala assim que o pai chegou no filho e falou: filho, você vai ter que descer, né? Não é isso, né? Jesus não foi bem assim. Jesus, ele se dispôs, né, a se entregar por cada um de nós. Eu vou, pai. Verdade. Pode deixar que eu vou me colocar na frente. Né? Foi uma decisão voluntária dele mesmo, porque ele já nos amou. Verdade. Então, quer dizer, desse amor que nós estamos falando. E aí a pergunta que nós fizemos para as pessoas hoje foi: o que eu devo fazer depois de ser salvo? E tem alguns áudios aí de alguns amigos que responderam essa pergunta. Eu vou pedir para a Sara colocar para a gente
gente aí. Vamos colocar 3 áudios aí, Sara, pra gente começar a ver a opinião dos irmãos. E se você quiser também participar, nós vamos dar a opinião dos irmãos, depois nós vamos pras redes sociais, ver o que as pessoas estão falando. Mas responda pra gente, o que eu devo fazer depois que eu sou salvo? Depois que eu encontro Jesus? Qual deve ser o meu comportamento e a minha atitude? O meu nome é Leide, congrego na Igreja Pentecostal Doce Paz de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mente em Cristo Jesus. O que eu devo fazer após receber a dádiva da salvação eterna? Marcos 12:30 diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus, ele fala aqui de uma entrega total do nosso viver a Ele. Fala de uma profunda gratidão, porque anteriormente, em Efésios, no capítulo 2, vai falar que nós estávamos mortos em ofensas e pecado, os quais nós estávamos acostumados a viver. Éramos dominados pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E em Hebreus 2 vai falar que nós precisamos ter o cuidado, a atenção de estar lembrando de tudo que nós ouvimos da mensagem da salvação, para que jamais nós vimos desviar dela. E que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Olá, pastor Davi, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é o pastor Fábio, pastor presidente da Igreja Evangélica Beit Rafá. Respondendo a tua pergunta, o que eu devo fazer após receber a dádiva da salvação eterna? Baseando a minha fala em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 2, que diz assim: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, e foi nos confirmada pelos que a ouviram. Essa é a minha fala para o que fazer após de nós obtermos a vida eterna como dádiva. É necessário que a gente venha viver uma vida de santificação e, sobretudo, de responsabilidade. Não negligenciar a salvação é um fator muito importante para todos nós. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Marcos, sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira Comercial do Jardim Ibirapuera. Respondendo à pergunta, o que devemos fazer após receber a dádiva da salvação eterna? Devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração e meditar nela dia e noite, assim como está escrito em Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Buscar ter comunhão, irmão, com Deus através do Espírito Santo, sendo reto, sincero e se desviando do mal, lutando por nossa salvação todos os dias, vigiando e orando, porque a palavra de Deus nos revela em Mateus 11:12, desde o dia de João o Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e pela força se apoderam-se dele. Não queremos só para nós, irmão, mas fazer conforme o Senhor Jesus disse em Marcos 16:15, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Davi,
Amém? Glória a Deus, que bênção. Eu quero agradecer a nossa irmã Leide, quero agradecer também o pastor Fábio e quero agradecer ao irmão Marcos. São amigos nossos de igrejas co-irmãs que deram a sua opinião. E você, qual é a sua opinião? O que nós como cristãos devemos fazer após receber a salvação? Qual deve ser a nossa atitude? E nós vamos aqui para as redes sociais, tem alguns amigos aqui participando conosco. Aí, dá uma olhadinha aí, pastor Mauro. Quem está aí com a gente? Amém. Temos aqui, irmãos, minha prima, Maria Lúcia Ferrer. Deus abençoe, Lúcia. Deus abençoe a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Leandro Bezerra. Olha o Leandro aí, hein? Glória a Deus. Tamires Conceição. Luiz Carlos Oliveira. Olha que bênção. Olha o pastor Luiz aí. Ô, pastor Luiz. Aleluia. Glória a Deus. Valdir Siqueira também está aqui. Glória a Deus. Elias Francisco também está aqui junto conosco. O Elias Francisco é o Elias, né? É o Elias. Lá da comunidade. Isso, ele mesmo. Olha o Claudino está aqui também. Eu abri aqui a rede social aqui, o negócio começou a tocar aqui alto aqui, porque estava fazendo hot party. É ele mesmo, é o Elias, para mim ver quem era, é o Elias mesmo. Lá da MCD Church, muito bom. Bom, queridos, que Deus abençoe a irmã Elias, a irmã Tamires, a nossa irmã Maria Lúcia Ferre. Tamires é a esposa do Rick, não é isso? É a esposa do Rick, que ela entrou na semana passada aqui. Ah, é isso Tamires mesmo. Conceição é a esposa dele. Então, que Deus abençoe a nossa irmã. Gente, o Rick hoje não pôde vir. O Rick tá meio atacado aí da sinusite. E ele pediu baixa hoje. Tá de folga, Rick. Mas na semana que vem o Rick Pereira tá com a gente novamente, viu? Daniel Ramos também. Daniel Ramos também é aquele que trabalhava conosco também. Daniel, né? É. Tem mais alguém aí? E a Liliana de Oliveira Joel. Aí, minha esposa tá aí, tá vendo? Prestigiando o maridão, é isso aí, mãe Liliana. Deus abençoe a todos, querido. Beijo no coração de vocês. A razão da gente estar aqui são vocês, ok? Nós vamos para um intervalinho agora de 5 minutos e vamos voltar com a segunda parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E estamos falando hoje sobre a humanidade, depois falaremos sobre a divindade de Jesus. Eu quero deixar para você só um último lembrete. No último sábado, no último programa, na quarta-feira do mês de novembro, nós vamos sortear 3 cursos à distância de teologia. Para você participar desse sorteio, basta você comentar na nossa live: eu quero participar do sorteio do curso de Teologia e Liderança, ok? Contamos aí com a sua participação. Essa é uma das nossas apostilas que você vai receber gratuitamente no seu e-mail aí para estudar à distância conosco. É uma bolsa totalmente gratuita que será sorteada para 3 pessoas no último programa de novembro, na quarta-feira, ok? Deus abençoe tua vida. Muito obrigado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender: Rua Pálvora de Varzim 233, Jardim Macedônia, e Estrada de Itapecerica, Campo Limpo 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. A Belém, setor 71, Palo Velho, convida você e sua família para aprender a palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesta sexta-feira, às 19h30, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 71, Valo Velho, ensino da palavra de Deus. Pastor setorial Lincoln Oliveira. Pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa. Estamos na Rua Flamengo, número 193, esquina com a Rua Vasco da Gama, Valo Velho. Venha participar. Deus vai impactar a sua vida. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade dentro das artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br. Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz. Agora você pode ficar por dentro de tudo que acontece na Fonte Vida. Acesse nossa página no Facebook. Lá você irá acompanhar nossas novidades, tudo em primeira mão. Além disso, quadros que são feitos somente para a nossa rede social. Acesse agora mesmo www.facebook.com/Fonte-Vida. www.facebook.com/Fonte-Vida. E não se esqueça de curtir nossa página. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Glória a Deus, é isso aí, estamos de volta para a segunda parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E hoje com um tema muito interessante, a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Estamos também aí em transmissão simultânea pela Rádio Renovo. Se você quiser nos acompanhar pelo site, pode falar o site para nós aí, pastor Mauro, por gentileza? Amém, o site é www.radiorenovo.com. Peraí, vamos lá. Vamos lá de novo, tudo de novo. Peraí, perdi aqui. www.fontevida.com.br. Isso, ele é o site da nossa rádio. E o site da fonte da Rádio Renovo? É www.zeno.fm/Rádio Renovo. É isso? É isso aí. E também você pode acompanhar pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo. Como é que faz para baixar o aplicativo, irmão Hugo? Fácil demais, hein? Eu sempre falo, vai lá no Google Play, lá no Play Store, lá onde você gosta dos seus aplicativos. Clica lá, Zeno. Vai lá na pesquisinha, Zeno, Z-E-N-O. Depois que tiver baixado o aplicativo, vai na barra de pesquisa, coloca ali, Rádio Renovo. Já vai estar ao vivo lá todas as terças-feiras e quarta-feira nós estaremos ao vivo com o programa Shekinah nas terças e todas as quartas a partir das 16 horas, Crescendo no Conhecimento de Cristo.
É isso aí. Nós também estamos na nossa live aí neste momento pelo Facebook, né? Pelo meu perfil, Davi Alencar Santana, pela nossa página lá da Escola de Teologia e de Liderança Querigma e também pela página da Igreja Assembleia de Deus Jardim Letícia, ok? E também estamos aí em contato com você pelo nosso WhatsApp. Se você quiser responder a pergunta de hoje, que é: o que devo fazer após ser salvo? A pergunta pode ser respondida pelo WhatsApp de número 962523322. Repetindo, pastor Mauro? 962523322. Como diz o homem lá do rádio, repita. 962523322. Até pra fazer música com esse eu já falei, pastor Davi. Dá um jingle da hora, né? Então, querido, você pode responder a nossa pergunta aí com o máximo um minuto e meio de duração do seu áudio. A Leide já falou, o pastor Fábio já falou, o irmão Marcos também, e vai fazer a sua participação aqui especial no nosso programa, ok? Nós continuamos aqui com a nossa temática. Vou pedir para a Sara colocar o próximo slide. Estamos falando sobre a humanidade de Jesus, aquele que enquanto esteve aqui foi homem perfeito, e ele nos ensinou muitas lições, e com ele nós estamos aprendendo nessa oportunidade. Nós vamos ver agora que Jesus, ele teve algumas limitações humanas, porém ele não pecou, mas ele tinha limitações humanas, e vamos falar um pouco dessas limitações humanas. Vamos lá. Primeiro, ele estava o quê? Sujeito à fadiga corporal. Pode levar lá para o Mauro, a partir do outro. Era sujeito à necessidade do sono. Também era sujeito à fome e à sede. Ele era sujeito ao sofrimento e à dor física. Em sua vida como homem, tinha capacidade de morrer. Jesus era perfeitamente homem. Bom, vamos lá. Então, primeira característica, ele estava sujeito à fadiga corporal. João capítulo 4, versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Tá vendo aí, irmãos? Jesus, ele se encontrou ali numa fonte, na cidade de Samaria, e ele estava fadigado. E quantas das vezes nós também, seguidores de Jesus, não nos sentimos fadigados, né, Hugo? Verdade, verdade. Por isso que eu falei, né, pastor Davi, no primeiro bloco, que é sempre bom nós estarmos sempre aos pés de Jesus. E Jesus diz: venha a mim todos aqueles que estão cansados, pastor Davi, que eu vos aliviarei. Então, quando você estiver cansado ou estiver com algum problema, sempre tem que estar aos pés de Jesus. Muito bom. A segunda característica das suas limitações físicas é que ele estava sujeito à necessidade de sono. Rapaz, o sono de Jesus era forte, viu? Vamos ler lá Mateus capítulo 8. Esse aí dorme mais do que meus filhos, viu? Mateus 8:24 diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meu Deus. Só que esse sono de Jesus demonstra para mim também duas coisas, né, pastor Mauro? Primeiro, era a sua fadiga corporal, o seu cansaço, a sua necessidade humana. Mas segundo, era a sua confiança no Pai. E outra também, pastor, o que eu entendo aqui também é que ele propositalmente estava dormindo para deixar os discípulos ali trabalharem um pouco. Porque antes disso nós vimos ali uma pregação tão grande, maravilhosa sobre a fé. Um ensinamento tão maravilhoso sobre a fé. Aí depois o que aconteceu? Os discípulos ali ficaram com medo. Eu mudaria o tema daquele texto, se fosse eu, né? Sim. Não é Jesus acalma a tempestade, não colocaria Jesus acalma seus discípulos. Né? Porque quem estava desesperado eram os discípulos, né, pastor? Ali também a gente tem que ver, né, o poder das palavras, verdade, né? O poder das palavras. Porque temos nosso próximo programa. Isso, o poder das palavras, porque Jesus diz o quê? Depois que ele terminou: passemos para o outro lado. Então, eles iam passar. Podia ficar tranquilo que eles iriam passar para o outro lado. E o interessante ali, irmão, que você vê, depois que ele teve todo aquele ensinamento, foi dormir, foi descansar, aí aquele desespero dos discípulos, o que ele falou para os discípulos? Vocês ainda são tímidos? Cadê a fé de vocês? Meu Deus, hein? Então, irmãos, nós vemos que Jesus, como ser humano normal, como todos os outros, ele tinha necessidade de dormir. E com certeza, hoje eu vejo tanta gente reclamando, pastor Mauro, reclama de tudo. Tem crente que mora 2-3 quilômetros da igreja e reclama que tem que fazer uma caminhada longa para ir na igreja, né? O outro reclama porque tem que pegar o busão, né? O outro reclama porque vai num carro e o carro não é aquele carro que tem ar-condicionado,
ar-condicionado, está muito calor. Meu querido, naquela época Jesus fazia tudo isso era a pé. Verdade. Com seus discípulos. Ou então, melhor ainda, veículo de primeira categoria, era no jumentinho. Era no jumentinho, é verdade. Verdade. E no entanto, irmão, não deixava de fazer a pregação do reino. Então ele tinha necessidades humanas, mas essas necessidades não faziam com que ele parasse na sua trajetória. Então você precisa caminhar, independente do que está acontecendo na sua vida, busque ao Senhor, busque o renovo que nós falamos no primeiro bloco, porque Deus vai te levantar e você vai ter condições de, apesar das limitações humanas, avançar no seu ministério, não é isso, pastor Mauro? Glória a Deus, graças a Deus, é verdade, pastor. E é nessa hora que nós provamos verdadeiramente que nós amamos a Deus, né? Nessas limitações. Sim. Onde a gente não aguenta, aí que a gente se esforça e vai mesmo. Deus nos renova, né? Verdade. Então, o quadro aqui, só para os irmãos entenderem, Jesus entrou no barco, vamos atravessar o mar, e ali levantou uma grande tempestade e ele dormia. E eles começaram desesperados de chamar Jesus. E Jesus se levantou, acalmou a tempestade, né, Hugo? Acalmou a tempestade. E disse, homens de pequena fé, por que duvidaste? Ainda não tendes fé? Então, que a gente... Deixa uma palavra para os irmãos que estão passando uma tempestade hoje aí, Hugo. Meu Deus do céu, se você está passando uma tempestade, meus amados, busca o Senhor Jesus. Vá aonde está o Senhor Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia, na oração, lá no seu quarto. Jesus diz o quê? Quando estiveres, meus amados, entra no seu quarto, tranque a porta e fale comigo, que o que você falar ali em secreto, Deus te recompensará. Então, às vezes, pastor Davi, nós não precisamos mostrar para os outros. Entra no seu quarto ali, vai tranquilo, fale com Deus. Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo. Não tente querer fazer as coisas sozinho, porque não vai dar certo, pastor Mauro. Tem que buscar a presença do Senhor Jesus, né? Nós falamos isso porque o Jesus, ele é o nosso Pai, mas nós também podemos contar com pessoas, né? Nós precisamos de pessoas também. Nós podemos contar com o nosso pastor, nós podemos contar com o líder da nossa igreja. Então, procura essas pessoas, estão passando por necessidade, estão passando por alguma dificuldade, procura essas pessoas aqui na terra. Mas se você vê que é uma coisa sobrenatural, busque por Jesus Cristo. Muito bom. Falando que a gente precisa das pessoas, o Hugo tem um recado para as pessoas aí. Dá o seu recado aí, Hugo. Benção pura, hein, pastor Davi? Que maravilha, dia 28, pastor Davi. Eu queria até que colocasse aqui para mim o nosso símbolo aqui, para nós dar uma... para ficar mais bonitos. Nosso banner. Isso. Tira nós aí, Sara, tira nós aí. Olha que banner lindo, rapaz. Que Revival and Worship. Isso. Revival and Worship. Meus amigos, eu quero fazer um convite muito especial. No próximo sábado, dia 28, sem ser esse sábado, o outro, dia 28 do 11, nós iremos fazer o segundo, pastor Mauro, segundo louvorzão na MCD Church. Meus amigos, eu convido todos vocês. Nós estamos lá, pastor Davi, na rua Alto Corombiara, no 658, ali no Jardim Brasília. Pode ir lá, vocês vão estar com toda a segurança do Covid-19. Nós temos álcool gel lá na porta, né? Vai ser um louvorzão, e vai ser só louvor não, pastor Davi. Vai ter louvor e vai ter palavra de Deus também, né? A banda lá da MCD Church vai estar lá, o pessoal já estão ensaiando, já tem 2 sábados aí ensaiando, Mauro, das 5 da tarde até as 10, 11 da noite. Vai ser bênção pura. Então eu convido todos vocês ali da região, Parque Santo Antônio, Jardim Capelinha, Jardim São Luís. Vá, leva um amigo, pode ir lá na igreja, vocês vão ser muito bem recebidos, né? Lá vai estar o nosso amigo Douglas, o Valtinho, o Elias lá com o pessoal da banda, a pastora Graça cantando, o nosso pastor Luiz vai estar lá também, vai dar uma palavra para vocês. Convide alguém para ir lá no MCD Church, que vai ser muito abençoado, e nós esperamos por você. Eu creio que esse vai ser um louvorzão, pastor, abençoado. Glória a Deus. Esperamos por vocês. Muito bem, recado dado aí, ó. Convite do nosso irmão Hugo, vá lá na MCD Church e participe. Muitas vezes a gente precisa disso, às vezes a gente está em casa desanimado, triste, cabisbaixo, angustiado, preocupado com a situação do mundo, mas é o que você faz, você vai à igreja, na igreja você recebe uma palavra, você adora o Senhor, você ora e você é renovado e Deus te visita poderosamente. Tá aí o convite e eu assino embaixo. Que Deus abençoe sua vida. Vamos em frente aqui, falando ainda sobre a pessoa de Jesus. Ele era sujeito à sede. Jesus tinha sede, rapaz. Olha o que diz a palavra de Deus lá em João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Olha aí, queridos, nesse momento Jesus estava ali na cruz, por mim e por você, porque a Bíblia fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E como estamos falando da humanidade de Jesus, falamos que ele teve fadiga corporal, falamos que ele teve necessidade de sono, e agora, e também falamos também que ele teve o quê? Sede.
Ali na cruz do Calvário, de braços abertos, ele sentiu sede. E o que foi que deram para ele, pastor Mauro? Deram vinagre, né, pastor? Deram vinagre, irmãos. O vinagre era usado muitas das vezes para amortizar a dor da pessoa que estava no Calvário, da pessoa que estava na cruz. E tem uma versão da Bíblia que diz que Jesus, provando, rejeitou aquilo, porque na cruz, irmãos, ele não poderia ter as suas dores amenizadas, porque aquelas dores eram por mim e por você. Aquele sofrimento era pelas nossas vidas. Então, se você hoje está sofrendo pela causa de Cristo, não desista. Não é mal, né, irmão Hugo? Que bênção, hein, pastor Davi? Não deixa que nada te separe de Deus. Não deixa que nada te separe de Deus. E nada pode nos separar. O apóstolo Paulo mesmo já diz. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a fome, nem nada. Nada pode separar do amor de Deus. E você falando isso aí, pastor Davi, sobre o vinagre, né? Eu não sabia disso, que o vinagre amortiza. Como é que você falou? Era usado como anestesia. Anestesia, né? E Jesus rejeitou, porque ele não podia, né? Ele tinha que sentir aquelas dores, já, como nós falamos, né, pastor Mauro, já era uma coisa já prometida, já era uma coisa que estava ali, ele tinha que sentir diferente. Aquilo. Então, olha, meu Deus, na sua plenitude mesmo, é maravilhoso. Então é por isso que eu falo, busque sempre ao Jesus Cristo. E ali também, né, pastor, na hora que da lança, né, que furaram ali o lado de Jesus, também saiu água, né? Verdade. Porque a agonia era tão grande que o sangue se transformou até em água, né? A última gota de sangue já tinha derramado sobre nós estamos falando isso, né, pastor Davi, que muitas das vezes as pessoas acham que Jesus não tinha essas coisas, né? Que Jesus não tinha sede, que ele sofreu tinha dor, né? Achava que ele era um homem perfeito. Isso, ele achava que Jesus saía voando daqui, aparecia ali na Judéia, da Judéia ele estava ali na Galiléia. Não, era andando, né? Então você vê na ceia, né, pastor Davi, ele lavando os pés dos discípulos porque estava sujo, e ali ele ensinando para as pessoas. Então eles andavam ali para cima e para baixo, ali pregando ali naquela região. É por isso que na ceia, né, pastor, nós temos que discernir o corpo de Cristo. O que é isso, discernir o corpo de Cristo? É você sentir tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Começar a imaginar quando as mãos dele foram furadas, começar a imaginar a última gota de sangue, a dor, né, daquela coroa de espinho na cabeça dele, porque ele era homem como nós, né? Não é? Às vezes as pessoas olham assim, não, mas ele era filho de Deus. Ele não sentia nada, não, ele sentia todas as dores por nós. Ele era um homem perfeito, irmãos. E quando ele suporta tudo isso, ele estava motivado por uma coisa, ele estava motivado pelo amor. Verdade. O texto áureo da Bíblia é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse amor que estava no Pai também estava no Filho e também está no Espírito Santo sobre a sua vida. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E para a gente conhecer mais a palavra de Deus, eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você a estudar comigo na Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Eu vou pedir para a Sara aí colocar a nossa vinheta, porque a Bíblia fala que é crescendo no conhecimento de Deus que nós vamos cada vez mais nos aprofundar no relacionamento com Ele. Como é que você vai viver as promessas de Deus se você não as conhece? Então, Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322.
96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. É isso aí, queridos. Esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da DJL, levando para você o conhecimento da Palavra de Deus. Acabamos de falar sobre a Escola de Teologia e de Liderança Querigma, e eu quero te dizer que nós estamos com uma promoção muito especial para este final de ano. Nós temos aí o último trimestre, estamos no último trimestre de 2020 e nós estamos com um curso avançado em Teologia e Liderança no sistema presencial. Vai ser uma promoção por tempo limitado, vai valer só até o final do ano, mas você se matricula e pode levar uma outra pessoa para estudar gratuitamente com você. É a promoção 2 em 1, ou 2 por 1. Paga apenas uma mensalidade, mas estudarão 2 alunos. Observação, será apenas uma apostila dessa para vocês dividirem, mas todo o curso será gratuito para a segunda pessoa. O aluno pega a apostila como essa, estuda em casa durante o mês e ele tem aula comigo lá na sede da DJL 2 vezes por mês. É uma aula quinzenal, das 19h30 às 21 horas. Cada mês você vai estudar um módulo como esse. Aqui tem 2 módulos na mão do nosso amigo Hugo. Um é o que nós estamos estudando agora, que é a História da Igreja 2, e o outro é o que nós estamos estudando aqui no programa, que é o Teologia Sistemática 1. Então, terminou o curso, os 18 meses, você vai pegar um certificadão bonitão como esse. Maravilha. Ó, que lindo, hein? Aprovando você aí, levando aí para você um conhecimento da Palavra de Deus, de liderança, de teologia e um preparo ministerial para você fazer melhor a obra de Deus. Amém? Se você quiser participar do nosso curso, para maiores informações, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 96252 3322 96252-3322 ou acesse a nossa homepage, que é Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br, ok? E ainda temos página também no Facebook e no Instagram. Pode colocar lá a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma e você vai ser direcionado. Que Deus abençoe sua vida. Pastor Davi, vamos ver se nós entendemos. Quer dizer que 2 pessoas vão pagar o preço de um curso. É isso aí. Digamos que o pastor Mauro se matricula lá para estudar. Ele vai pagar a mensalidade, mas o Hugo vai junto e estuda de graça. É Black Friday, que bênção, hein, pastor Mauro? Black Friday. Nós não estamos na Black Friday? Aí, Bênção, ó. Só que a minha Black Friday, ela não termina hoje, ela continua até que dezembro. Maravilha. E esse curso, né, pastor Davi, ele pode ser à distância também. Sim. E presencial, né, pastor Davi? À distância ou presencial. Se você fizer à distância, a gente ainda faz aí um desconto mais especial para você, amém? Agora, onde que existe isso, né? Rapaz, não tem. Só no Crescendo no Conhecimento. Vou mandar um recado aqui. Ô Elias, não perca mais tempo. Ô Elias, não perca mais tempo. Eu sei que você está assistindo nós aqui. Ô profeta. Não perca mais tempo. Olha só. 2 pessoas vai pagar o preço de um só. Junta com mais um irmão aí, ó. Exato. É benção pura, meu Outra irmão. coisa, se você quiser levar uma outra pessoa e o outro também está interessado em estudar, vocês dividem a mensalidade. Benção. Verdade, isso. Cada um paga metade, estudam os 2. Pega o material, marca, estuda junto. Ou então tira uma cópia do material. Gente, comigo não tem burocracia. Tem gente que fala que não pode tirar cópia, tem que comprar comigo. O nosso interesse, querido, é que você cresça no conhecimento da Palavra de Deus da forma mais fácil possível. A prova que a gente quer ajudar você é que se você entrar hoje no meu perfil do YouTube, tem pelo menos 60 aulas gratuitas. Você vai assistir de graça. Então o que eu quero é te ajudar a crescer no conhecimento e na fé. E assim servir a Deus melhor e servir a sua família melhor. Ok? Nós vamos continuar aqui, estamos falando sobre a pessoa de Jesus e a sua humanidade. Vimos que ele era sujeito à sede, mas também ele era sujeito à fome. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo de número 18. 18, vem aí, Maurão. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Olha aí, irmãos, nós estamos falando de Jesus. Então, ele tinha todas as características de um ser humano normal. Outra coisa, ele também estava sujeito ao sofrimento e à dor física. Está lá em Lucas 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão.
Olha aí, irmãos. Então, a vida de Jesus, irmãos, ela foi marcada sempre por servir ao próximo. O objetivo maior de Jesus está lá em Marcos 10:45, não era ser servido, era servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu até penso, né, pastor Mauro e irmão Hugo, se a igreja compreendesse isso, como a nossa dinâmica de servir a Cristo mudaria, não é verdade? Meu Deus, ele fala, né, pastor Davi, ele fala que nós temos que ser servos, nós temos que ajudar as pessoas. Então ele ensina isso para nós. Pastor Mauro, a gente tem que pegar a imagem, eu falo sempre, pastor Davi, da imagem da ceia. Você pegar, você ler as coisas que aconteceram ali, aquelas coisas que aconteceram, nós temos que identificar que nós podemos tirar de lição ali, pastor Mauro. Jesus ali lavando os pés dos discípulos, e ele fala, por que ele faz aquilo, pastor Davi? Porque ele estava vendo aquelas pessoas, ele estava vendo ali os discípulos brigando para ver quem seria o maior. Onde que eu vou sentar? Do lado direito? Não, lá eu vou ter isso. Ele olha aquilo ali, ele começa a ele se cinge com a toalha e começa a lavar os pés. E ele fala, eu estou fazendo isso agora para vocês aprender depois. Isso aqui é que vocês vão levar para a vida de vocês. Então, é a pessoa ser o servo. E ele fala, aquele que quer ser o maior aqui, tem que ser o menor. Muito bom. O rei, né, se tornou servo. É verdade. Queridos, e falando em servir as pessoas, nós temos aí um amigão que é o pastor Hamilton Prachedes, e ele tem uma casa de recuperação de dependentes químicos, do álcool, das drogas, e ele trabalha nisso há quase 30 anos. Nós vamos soltar a vinheta aí da casa de recuperação, que é lá na região do Grajaú. Se você conhece alguém, ou se você tem alguém na sua família que está passando por esse problema, você não é obrigado a viver escravo das drogas. Existe solução para você. Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga Estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753 6111. Repito, 11 94753 6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 960
34, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Muito bom, queridos, estamos de volta aqui com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e nós estamos falando sobre a humanidade de Jesus, que é uma marca da sua vida, do seu ministério, que tanto nos inspira. E eu quero ouvir agora, juntamente com os meus irmãos aí que estão nos acompanhando, um louvor com o Ministério de Louvor da Igreja ADJL, que é a música de Corações Puros. Se tem alguém que tinha um coração puro, esse era Jesus. E ele falou pra gente ser igual ele, que era manso e humilde de coração. Então vamos ouvir essa música aí, na voz do Ministério de Louvor da DJL, na verdade o Ministério de Jovens, que é o Ministério Peniel. Crescendo no conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração.
se houver necessidade de um renovo, que nesta noite Ele venha tocar em nossos corações e produzir em nós um verdadeiro avivamento, para que a gente tenha sede de Deus. É isso aí, queridos. Ouvimos aí o Ministério de Louvor de Jovens lá da DJL. E ó, passando esse domingo agora, no último domingo desse mês, nós teremos um culto especial com os nossos jovens. E você é meu convidado. Lá na rua Capitanias Hereditária, número 964, no Jardim Letícia. Ali está a DJL, que eu tenho a grata satisfação de ser pastor daquela igreja. E teremos o culto com os jovens no domingo às 18 horas. Estará ministrando um jovem muito abençoado por Deus, que é o nosso amigo Esaú Justino. Um jovem muito usado na palavra. Teremos também alguns convidados aí louvando o nome do Senhor. Vai ser uma noite de muita glória. Então, sábado, você está lá na igreja lá do MCD Church. Dia 28. E domingo esteja com a gente. Que maravilha. Se seu pastor deixar, hein? Não vai sem a bênção dele, não, né? Traz ele também. Ou então leva ele também, que domingo é difícil, né? Mas no sábado lá dá, hein? Queridos, nós vamos inaugurar hoje um quadro aqui muito especial com o pastor Mauro, que é o quadro Reflexão do Dia. E ele sempre vai estar aqui. Uma semana o Hugo vai fazer o quadro Geração de Discípulos e na outra semana o pastor Mauro fará o quadro Reflexão do Dia. Então a palavra está agora com o pastor Mauro. A paz do Senhor, pastor Davi. Nosso programa ao vivo é assim mesmo. Pastor Mauro, pode ir lá. Amém, glória a Deus, irmãos. Como é bom falar de Jesus, né? Como é bom, né, aprender de Jesus, e Ele quer que a cada dia da nossa vida nós o conheçamos cada vez mais. Mas muitas vezes, diante das correrias do dia a dia, diante das situações, né, nós deixamos, né, de conhecer o nosso Senhor, né, e Deus sempre, muitas vezes, tem até nos cobrado isso. E me chamou muita atenção, irmãos, lá no livro de João, capítulo 5, que é um texto que eu gosto muito. João, capítulo 5, versículo 1 em diante, que é aquele texto conhecidíssimo nosso do paralítico ali de Betesda, que diz assim, né? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Irmãos, eu não quero entrar aqui no termo, né, se havia um anjo ou não ali que descia. Eu acredito que era um anjo que descia ali mesmo, né? Também não quero entrar aqui sobre ali a situação do homem, mas eu quero entrar aqui, irmãos amados, no termo que muitas vezes nós queremos conhecer Jesus através das manifestações, através dos milagres, e esquecemos que Jesus também, Ele está nas coisas mais simples da nossa vida. Nós queremos ver o extraordinário, né, pastor? Se nós não vermos o extraordinário, nós muitas vezes não acreditamos que Jesus está ali. E às vezes esquecemos do, vamos colocar entre aspas assim, o ordinário, né? Às vezes a gente não olha no sorriso de uma criança que Jesus também está ali. É verdade. A gente não olha num cantar dos pássaros. Eu fico olhando muitas vezes, vou dar um exemplo lá do serviço, né? A gente está naquela agitação lá do trabalho, e quando nós estamos trabalhando num dia de feriado, a gente consegue ouvir o cantar dos passarinhos ali, né? E é tão bonito, né? E aquilo ali, muitas vezes, todo dia os passarinhos estão cantando naquele mesmo horário, mas a gente não consegue ouvir por causa da agitação do dia a dia.
E aí a gente começa... Eu já parei para imaginar isso. Nossa, como é lindo, né? O cantar de um pássaro, como é lindo o pôr do sol, o nascer do sol. Em tudo isso Deus está, né? Em todas essas coisas simples da vida Deus está. Mas nós muitas vezes queremos ver Deus, conhecer Deus através de uma manifestação, né, poderosíssima. Queremos ver, sei lá, um anjo descer com asas batendo ao nosso encontro. Queremos ver com aqueles cabelos encaracolados. A gente imagina isso, né? Que um dia a gente quer conhecer ele assim. E nós vemos aqui, irmãos, no exemplo desse homem aqui, né, que todos estavam ali direcionados ali ao movimento das águas e Jesus estava do lado dele. Jesus chegou e estava do lado daquela pessoa. E quantas vezes, né, nós estamos na igreja aguardando um exemplo, na casa do Senhor, aguardando o extraordinário de Deus, e Jesus está ali do nosso lado, falando ali calmamente conosco, fazendo-se conhecer, né, irmãos? Que nós o conheçamos, que nós o aprendamos quem é Ele. Jesus nessa tarde, irmãos, está falando com cada um de nós: olha, eu estou nas mínimas coisas da sua vida, nas coisas mais simples da sua vida que você possa imaginar. Ao abrir a palavra de Deus, você já vai ver eu falando com você. No choro de uma criança, você vai ver eu falando com você. Não preciso se manifestar muitas vezes com coisas extraordinárias. O exemplo de Elias, que estava na caverna, que eu falei isso ontem aqui no programa. Elias saiu para fora esperando um grande movimento ali, e Deus não estava em nenhum daqueles movimentos. Deus estava numa brisa mansa e suave. Nessa tarde, irmãos, Jesus está aí do seu lado. Ele quer que você perceba Ele. E é muito fácil. É só você abrir a sua boca e começar a conversar com Ele. Orar. Falar com Ele, acreditar que Ele está junto de você. Jesus não está distante. Jesus não está lá no seu trono, muitas vezes afastado lá, achando... Muitas vezes as pessoas acham que Jesus está no seu trono só olhando para as pessoas, as situações aqui embaixo. Está muito distante. A nossa oração não vai alcançar Ele. Muito pelo contrário. Uma palavra simples alcança o coração de Jesus e Ele vem ao seu encontro. Nessa manhã nós estamos aqui, nessa tarde aqui nós estamos falando, né, irmãos, sobre a humanidade e a divindade de Jesus. E Ele quer que você o conheça. E nós estamos aqui, amém, em nome de Jesus, para mostrar isso para a sua vida. Amém, pastor Davi? Muito bom. Esse foi o quadro Reflexão do Dia, um momento para repensar a vida. Repensa. Deus não está só no sobrenatural e no extraordinário. Deus também está nas coisas simples da vida. Deus abençoe o pastor Mauro. Amém. E todos aqueles que acompanharam esse quadro, ok? Queridos, nós vamos aí continuar com o nosso tema. Nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus e a sua humanidade. Eu acredito que a divindade vai ficar para o próximo programa. Amém. Porque quando a gente começa a falar de Jesus, irmãos, é assim. É muita coisa que a gente tem à nossa disponibilidade aqui nas Escrituras Sagradas. E uma última característica que eu gostaria de falar aqui nesse momento é que Jesus também, em sua vida corporal, ele tinha a capacidade de morrer. A ponto dele dizer lá em João 10 que ninguém tirava a vida dele, mas que ele dava em favor daqueles que ele amava, que eram os seus amigos. Então vamos ver o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. Ele diz assim, pastor Davi: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Muito bom. Então, irmãos, que a gente entenda isso. A morte de Jesus foi por nós. A morte de Jesus foi para nos dar vida e vida com abundância. Que a gente tenha o coração cheio desse sentimento. Esse sentimento que havia em Cristo Jesus de servir as pessoas. E Ele serviu a ponto de dar a sua própria vida por nós. Nós temos uma pergunta que está no ar, que a gente está perguntando para os ouvintes: o que eu devo fazer após conhecer esse Jesus, após conhecer essa salvação? Eu gostaria que a Sara colocasse mais 3 áudios para a gente aí. Hoje bastante pessoas participaram. Se não der para ouvir todo mundo hoje, a gente passa no próximo programa, mas é muito bom ter a sua participação, amigo. Se você, meu amigo, minha amiga, participa do nosso programa, ele se torna um programa muito melhor e muito mais bonito. Olá, pastor Davi, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é o pastor Fábio, pastor presidente da Igreja Evangélica Bet Rafá. Respondendo a tua pergunta: o que eu devo fazer após receber a dádiva da salvação eterna? Baseando a minha fala em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 2, que diz assim: porque se a mensagem
transmitida por anjos, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, e foi nos confirmada pelos que a ouviram. Essa é a minha fala para o que fazer após de nós obtermos a vida eterna como dádiva. É necessário que a gente venha viver uma vida de santificação e, sobretudo, de responsabilidade. Não negligenciar a salvação é um fator muito importante para todos nós. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Dorival Justino. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. O homem, ao receber a dádiva da salvação eterna, ele deve, em primeiro lugar, guardar o princípio da fé, procurar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecer a grandeza de Deus através da oração, reconhecer as promessas de Deus por intermédio da palavra e procurar uma vida de santificação através do jejum, da oração e da palavra de Deus. E procurar ter uma vida reta, santa e equilibrada diante do seu Senhor. Ou seja, orar a Deus para que através do Espírito Santo seu caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Deus abençoe os irmãos. Um beijo no coração. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Pastor Renato, congrego na Assembleia de Deus Madureira, ministério aqui de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. E a pergunta aqui é: o que eu devo fazer após receber a dádiva da salvação? Glória a Deus. Primeiramente, acho que após recebermos a dádiva da salvação, devemos proclamar o Evangelho, levar o Evangelho àqueles que estão perdidos ainda, levar essa salvação até aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aqueles que precisam, né? Isso é uma obrigação nossa, né? Como o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Essa obrigação nos é imposta. Mas eu vejo também, e eu acredito nessa passagem de Mateus 7, onde nos diz, né, que devemos andar pelo caminho estreito, né? Porque a porta larga nos leva à perdição. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos diz, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há os que a encontram. Ou seja, quando nós recebemos a dádiva da salvação, devemos andar pelo caminho estreito, porque o caminho largo nos vai levar à perdição. Devemos andar no caminho estreito para continuarmos no caminho da salvação. Amém? Esse é o meu ver, né, mediante essa resposta. Eu creio que este é o nosso caminho, o caminho que nós devemos trilhar, o caminho da porta estreita, o caminho com Jesus, porque com certeza encontraremos a salvação que há em Cristo. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz, na graça do nosso Deus. Muito bem, essa aí foi a opinião dos nossos ouvintes. Pastor Renato é um amigão, congregou conosco aqui em São Paulo, mas aí ele mudou lá para Arthur Nogueira, e de lá de perto de Campinas ele está aí deixando a sua participação nessa tarde. Ele falou que depois que a gente aceita Jesus, precisa caminhar no caminho estreito, Pastor Mauro. Com certeza, né? Glória a Deus. Tem que caminhar no caminho estreito, né? Tem que seguir, para não sair do caminho. Para não sair do caminho, saiu do caminho, aí fica difícil. Muito bem, eu vou pedir para a Sara passar mais um slide, ok? E aí a gente vai, já estamos caminhando para os últimos 10 minutos do programa, a gente vai começar a terminar nessa fala, falando sobre Jesus Cristo, aonde ele tratava Deus como seu Pai, e que é um exemplo para as nossas vidas. Aqui nós vamos fechar o programa de hoje. Pode ler lá. Jesus Cristo chamou
o Pai de Deus meu e meu Pai, tomando assim o lugar de homem e assumindo o caráter de homem. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34, e João, capítulo 20, versículo 17. Muito bom. Então nós vamos ler essas duas referências aí, para a gente fechar o nosso programa de hoje, mas que a gente guarde no coração, irmãos. Jesus foi o nosso maior exemplo como homem, e nós devemos usar esse exemplo dele para nos tornarmos cristãos melhores e pessoas mais obedientes ao Pai, mais obedientes ao nosso Deus. Marcos 15, 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Muito bem. Aqui Jesus mostra que como homem, ele tinha um relacionamento com Deus. E nós precisamos olhar para o céu, olhar para aquele que inspirou a palavra e vê-lo como o nosso Deus. Mas não vê-lo apenas como o nosso Deus. Nós precisamos vê-lo também como o nosso Pai, que é o que diz a outra referência. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Muito bom. Então, queridos, o que a gente vê aqui? Jesus, ele olhava para o céu e ele via Deus. Mas ele olhava para o céu também e via um Pai. Isso é uma lição linda, né, Hugo? Lição maravilhosa. Pode falar, pastor. É porque, né, pastor Davi, naquela época, as pessoas, né, eles achavam isso um absurdo, né, quando a pessoa falasse assim, orasse nesse sentido, né, meu Deus e meu Pai, né? Sim. Aí Jesus, ele mostrou, né, para eles lá falando o Abba Pai, né? Exato. Dizer, era mais do que pai, né? Era mais do que pai, era paizinho, né, meu pai querido, né? Tratava Deus com carinho, né, com relacionamento, com intimidade, né? Por isso que ele ensinou lá na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu. Eles não oravam assim antigamente, eles tinham Deus como um Deus distante, né? Exato. Ele uma das coisas que fizeram levar Jesus à cruz, não isso, mas uma das coisas era isso, porque Jesus afirmava para todos eles que Deus era o Pai. Ele é meu Pai. Então eles, quando for chegar a Pilatos, eles falaram o quê? Esse aí diz que Deus é pai dele, pai diz dele. Que ele... Eles colocavam isso como se fosse uma blasfêmia, isso, né? Uma blasfêmia. Como uma blasfêmia. Queridos, foi muito bom estar com vocês essa tarde. Nós vamos agora para o momento da intercessão. Mas antes da gente orar, para nós fazermos as nossas considerações finais, eu quero deixar um texto para a sua meditação, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3, 5 e 6. Olha o que diz, assim, olha o que diz a Bíblia. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. E eu quero enfatizar essa expressão, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, e ele é chamado de Jesus Cristo, homem. Então hoje não deu tempo para falar da divindade. A divindade de Jesus vai ficar para o próximo programa. Mas foi muito bom a gente meditar, não é, pastor Mauro e Hugo, nessa humanidade de Jesus, nesse Jesus homem, que é o exemplo maior para nós de tudo aquilo que nós devemos ser na nossa caminhada. Então, ó, independente do que você está passando, foco em Jesus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? O teu foco é Ele. Nesse momento, será o momento da intercessão, em que nós vamos clamar pela sua vida, pela sua família e pelas suas necessidades. E agora, no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, é o momento da intercessão. Pai amado, neste momento, Senhor, nós oramos para que as vidas venham conhecê-lo, meu Deus. Senhor amado, para que as vidas, meu Pai bendito, não venham conhecê-lo como um Senhor distante, um Deus distante, mas um Deus que está perto. Um Deus que nos ama, um Deus que zela por cada um de nós. Um Deus que muitas vezes as vidas acreditam que seja um Deus só que castiga, não, mas um Deus que ama, um Deus que se compadece pela vida dos seres humanos aqui nesta terra.
Se verdadeiramente, meu Pai amado, nós aprendemos quem é o Senhor, a vida de muitas pessoas, meu Pai, nesta terra muda. Então abre a mente, o coração das vidas para que venham conhecê-lo, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus meu, em nome também do Teu Filho Jesus, Pai. Oh, Pai, nos ensina, Pai, a olhar mais para a cruz. Olhar para a cruz, Senhor, aquela que nos livrou de todos os nossos pecados, Pai. Que nos, Pai, nos traz esse entendimento, que faz, Pai, como que nós aqui entendemos quem é o Jesus, Pai. Conhecemos Ele como um homem, como um ser humano que aqui esteve, meu Deus, que sofreu, que teve fome, que teve sede, Senhor, mas nunca, Pai, nunca abandonou, Pai, o seu propósito, meu Deus. E o seu propósito era morrer por nós pecadores, por nós inimigos, meu Deus. Oh, Pai, muito obrigado por essa dádiva, Senhor. Muito obrigado por esse presente, assim seja, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse programa tão abençoado que o Senhor nos proporcionou, por momentos onde pudemos falar do tema central das Escrituras Sagradas, que é a pessoa de Jesus. Senhor, que o nosso Cristo ele possa entrar no coração dos nossos ouvintes e cada vez mais fortalecê-los, para que a fé deles, Pai, esteja alicerçado não naquilo que os homens falam, mas naquilo que as Escrituras dizem, Senhor, naquilo que nós podemos conhecer através da Tua Palavra, de quem Ele é e de tudo o que Ele fez. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Esse é o nosso pedido nessa tarde. Abençoa cada lar, cada família e cada pessoa que nos acompanhou, ó Pai, através das redes sociais e aqui da Fonte Vida, Senhor. Toma em Tuas mãos a vida de cada um. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Pastor Mauro, onde é que está hoje? Está de folga? Hoje eu estou de folga, mas sábado temos o Shekinah Lives, não esqueçam disso, pregação com o nosso querido irmão pastor Anderson Micheletti da Igreja Elim Socorro, louvor com a Igreja Elim Planalto e estaremos apoiando a Elim Casa do Pai. Horário? Horário 7 horas da noite, lá na Igreja Elim Planalto. Muito bom. Hugo? Domingo, Rua Alto Colombiana, 658, às 18 horas, ali no Jardim Brasília, com o nosso querido pastor Luiz. Amém. E eu hoje estou lá na DJL, hoje é culto de escola bíblica, às 19h30. Nós estamos estudando a vida do patriarca Jó, lições para os dias atuais. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, sua família. Que Deus abençoe São Paulo. Que Deus abençoe o Brasil. Amém.